Muito bem, vamos para mais uma correção do Enem 2021. Estamos corrigindo questões voltadas à geometria espacial e geometria plana. Então, mais uma questão envolvendo geometria espacial, nesse caso, envolvendo tronco de cones, né? Tronco de cone, algo muito comum, sempre cai esse tipo de questão no Enem, ou é tronco de cone ou é tronco de pirâmide, e que como é pouco trabalhado esse tipo de questão, normalmente a questão ela acaba sendo difícil para os estudantes de modo geral. Bom, questão então 147, está a prova amarela. A questão diz o seguinte: uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa, conforme a ilustração. Sabe-se que 1 centímetro cúbico é 1 ml, então envolve a capacidade em ml, e que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro D, medindo 10 centímetros. Então aqui, né, esse é o diâmetro, e eu sei que esse diâmetro mede 10 centímetros. E a base é um círculo de diâmetro D minúsculo, medindo 8 centímetros. Então aqui mede 8 centímetros. Além disso, sabe-se que a altura H dessa caneca mede 12 centímetros. Então, a altura da caneca, 12 centímetros. Vamos melhorar esses centímetros aqui, né? 12 centímetros. Pronto. A distância entre o centro das conferências do topo e da base. Utilize 3 como aproximação para π. Algo muito comum. Às vezes é 3, 3.1, né? Se for 3, fica mais fácil, né? Qual é a capacidade volumétrica em mililitro dessa caneca? Bom, turma, esse tipo de questão normalmente procuramos sempre fugir de fórmulas, né? Alguns aprendem a decorar a fórmula do volume de tronco. Não é o ideal. O ideal aqui é a gente trabalhar com a ideia de razão de semelhança, né? Então, por exemplo, eu posso imaginar aqui a continuidade, e aí nesse instante nós teríamos um cone maior de altura, onde eu sei que essa altura aqui é 12, né? Então aqui eu chamaria de x, né? E aí eu teria a altura do cone menor e a altura do cone maior. E aí, trabalhando com a razão de semelhança, a gente chega ao resultado rápido. Por exemplo, se utilizar a ideia do diâmetro aí, né? Então aqui vale 10, né? 10 centímetros. Deixa eu voltar com a informação que acabei apagando aqui. Aqui é 10 centímetros e aqui é 8 centímetros. Então, se a gente comparar, por exemplo, o diâmetro maior com o diâmetro menor, né? A gente pode comparar então a altura do cone maior, que é 12 mais x, em relação à altura do cone menor, que é x, correto? E aí, como é diretamente proporcional, razão de semelhança nesse caso, né? Isso equivale a dizer, se quiser ainda pode simplificar o 10 por 8, né? Que seria a ideia do raio aqui, olha. Então, por exemplo, se o diâmetro é 10, obviamente que o raio aqui o raio desta circunferência, que é a base, né? Passa a ser 5 centímetros e aqui 4 centímetros, né? Mas, tanto faz, tá? Então, importante que 10 oitavos, com certeza, é 5 quartos, né? Mas o que eu vou fazer aqui, então, é achar o valor do x. Vou pegar esse 10, multiplicar por x, esse 8 vou multiplicar por 12 mais x. Isso me permite, no primeiro instante, chegar em 10x igual a 8 vezes 12. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 2, 16. Portanto, 80 mais 16, 96. Mais 8 vezes x, né? Então, lembrando que o x está multiplicando tanto o 12 quanto o x. Bom, nesse instante, então, 10x menos 8x me leva para 2x, que é 96. Então, com certeza, o nosso x nesse instante ele é metade de 96, 48. Observe que pelo desenho, né, está desproporcional, né? Então, isso mostra que o Enem não garante ali um desenho que esteja de acordo, mas de acordo com o enunciado, né? Então isso nos permite dizer que esse x aqui então é 48. Bom, se eu achei o x que é 48, então agora eu tenho condições de calcular o volume
Então, o que é a ideia do tronco, então? A ideia principal é que o volume do tronco é o volume do cone maior menos o volume do cone menor. Então, se eu descobrir quem é o volume do cone maior e descobrir quem é o volume do cone menor, eu tenho o volume do tronco, tá certo? Então, vamos lá. Algo que boa parte já sabe, né? É fato que o volume de cone é 1/3 da área da base, que é um círculo, πr ao quadrado, vezes a altura, tá? Que é a ideia de 1/3 do volume do cilindro, tá? Então, nesse momento, vamos calcular o volume do cone maior. O volume do cone maior, ele é 1/3 de π, raio do cone maior. O raio é 5, tá? Portanto, 5 ao quadrado vezes a altura. A altura agora, observe que é 12 mais 48. Portanto, a altura do nosso cone maior, nesse momento, vale 60 centímetros. Certo? Aqui eu já posso pegar os 60 e dividir por 3. Isso é 20. 5 ao quadrado eu sei que é 25. 25 vezes 20 é fácil, né? 10 vezes 25 é 250. 250 mais 250, 500. Né? Então, estamos diante de 500 π. Se quiser, já pode substituir ali o π por 3, tanto faz. Vou substituir aqui, ó. Se então que é 500 vezes 3. 500 vezes 3, né? Dá 1.500. Então, nesse instante, o cone maior, 1.500 centímetros cúbicos. O volume do cone menor. Mesma história, 1/3 π, raio é 4, né? Então 4 ao quadrado vezes a altura é 48. Bom, aqui também dá para simplificar o 3 com 48, é 16. Estamos diante de 16 vezes 4 ao quadrado, que também é 16. 16 vezes 16... Isso é fácil, né? 10 vezes 16 dá 160, 6 vezes 10, 60, 220, 6 vezes 6, 36. Com 220 estamos falando de 256 π, tá? Substituindo aí o π por 3, a gente tem 256 vezes 3. 3 vezes 200, 600. 3 vezes 50, 150, mais 600. 750, 3 vezes 6, 18, portanto estamos falando de 768 centímetros cúbicos. Pronto, já temos o volume do cone maior e o volume do cone menor, né? Então já temos condições de calcular o volume do tronco, né? Então posso voltar lá naquela questão que foi dito aqui, que o volume do tronco, ou o volume da xícara ali, né? Corresponde a 1.500 menos 768, né? Isso vai dar exatamente quanto? 768 que falta para 1.000, então faltam ali 200, né? De 68 faltam 32, né? 232. 232 com 500, 732 centímetros cúbicos, né? E aí tem aquela informação que é importantíssima, né? Cada centímetro cúbico vale 1 ml, então estamos diante de 732 ml, né? Alternativa C, né? É isso aí, uma questão muito bem elaborada. Bom, então eu resolvi na proposta ali, né, de trabalhar com cones, né? Quer dizer, pensar o tronco de cone trabalhando com a razão de semelhança. Agora eu vou resolver utilizando a fórmula, né? Só que é uma fórmula que, de certa forma, ela não é agradável, né? Tanto que poucos conseguem decorar essa fórmula, né? Não é à toa que... E o mais interessante é que o próprio Enem não apresentou a fórmula, né? Então, o volume de tronco de cone, ele é trabalhado como πrzinho ao quadrado, que é a área da base, mais πrzinho ao quadrado, né? Mais a raiz quadrada de πrzinho ao quadrado vezes πrzinho ao quadrado. Então, aqui trabalha-se... e tem a altura nessa história, né?
Aí, tá vendo? Eu normalmente não fico nessa história de fórmula de volume de tronco. Acho muito mais fácil trabalhar com essa ideia que eu acabei de dizer para vocês. Tanto que, olha, nem sei qual é o volume de tronco. E também não me interessa. Né? Então, isso mostra que esse não é o caminho. O caminho, de fato, é trabalhar como fizemos. Vocês veem que tem certas fórmulas que nem nós da área da matemática fica nessa onda de decorar. Tá? Então, vamos ficar por aqui que é muito mais fácil. Então, toda vez que tem uma questão que envolva tronco de cone e tronco de pirâmide, trabalhe com a ideia de enxergar aquele tronco como sendo um objeto maior e um objeto menor. No caso ali, um cone maior e um cone menor. Tá certo? Muito mais interessante porque trabalha a ideia da razão de semelhança. Ficamos por aqui então. Valeu. Tchau, obrigado.